A paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Aqui quem está falando é o presbítero Hugo Neyton, ou então Hugo, como muitos conhecem, porque falam que o meu nome é um pouco complicado, mas vamos deixar isso para lá. Venho aqui nesta noite de segunda-feira, são exatamente 20 horas e 58 minutos. Hoje fui confrontado por Deus através de algo que muitas poucas pessoas hoje falam sobre salvação e sobre condenação. Porque quando nós tocamos nessa palavra salvação, condenação, as pessoas elas nos apontam como querendo ser juízes. Mas a Bíblia nos deixa bem claro, falando sobre salvação e sobre condenação. Desculpe um pouco da voz, que estou um pouco rouco por causa de uma infecção na garganta. E muitas das vezes minha voz pode falhar aqui, mas eu quero trazer algo bem rápido. Quando foi umas 4 horas da tarde, Deus me deu, comecei a estudar, comecei a pesquisar, pegando Bíblia, tirando da Bíblia, e saiu esse estudo aqui. Aqui não é nada colado, foi tudo estudado, são bases da palavra de Deus que fala sobre salvação e fala sobre condenação. E eu quero trazer para os irmãos esse pequeno estudo que Deus me deu. Quero compartilhar, tá bom? Se tiver algo a ser acrescentado ou algo que você que está nos assistindo queira retirar, bote nos comentários. Bote no comentário, que vai ser de muito bom envio, entendeu? Porque é tudo para o nosso crescimento dentro do nosso evangelho. Porque a palavra de Deus, ela manda nós lermos, conhecermos a palavra para nós viemos crescer na sabedoria de Deus. Então vamos lá. O título que eu coloquei do estudo é aquilo que Deus falou comigo: salvação ou condenação. E a base desse estudo eu usei o livro de João 3, 17 e 18, que vem dizendo assim: porque Deus enviou teu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Então vamos lá. Eu usei alguns textos bíblicos para que nós venhamos citar primeiro sobre a condenação. Então, em primeiro parágrafo aqui, eu coloquei aqui: só Jesus pode nos julgar. Porque muitas pessoas hoje gostam de apontar: você vai para o inferno, você vai para o céu, isso não pode que você vai para o inferno. Mas só Deus sabe aquele que vai e aquele que não vai. Já aqui entrando num conflito, né? Daquilo que nós falamos no começo, que a palavra fala que quem vai e quem não vai. Aqui, olha, que João 3,17 fala: aquele que não crê já está condenado, e aquele que crê, aquele que não crê está condenado, mas porque não crê no Filho unigênito de Deus. E aquele que crê já está salvo. Mas em Tiago 4,12 vem nos falando que só Jesus pode nos julgar, que é mais ou menos assim: só há um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro ou a outrem? Então a Bíblia ela nos tira o poder de julgamento. A Bíblia ela fala aqui em Tiago: só há um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o outro? Então aqui deixa bem claro que é só um legislador, só um que pode julgar, só um que pode apontar.
Então a Bíblia já nos tirou o poder de julgar. E a Bíblia também nos fala que o juízo já está feito. É isso, a Bíblia fala. Quer ver? Vamos lá em João 12:48. Quem me rejeita e não aceita minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz desta pessoa no último dia. Aí Mateus 7:13-14 vem dizendo: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por este caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas irão encontrar este caminho, ou encontram este caminho. Então, quando eu falo que o juízo já está feito, simplesmente é pela sua atitude, por aquilo que você faz. Porque se você anda pelo caminho fácil, que é o caminho que o mundo anda, a Bíblia fala, você já está no inferno, você vai para o inferno. Mas se você escolhe o caminho difícil, que é pela porta estreita, que é você negar a si mesmo, as suas vontades para servir a Jesus, para andar com Jesus, a palavra fala, este é o caminho que leva à salvação. Mas quem será condenado e quem será salvo? Aí nós temos aqui 2 Tessalonicenses 1:7-8, que diz: e dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos, no meio das chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Então aqui fala quem, olha só, quem será condenado? São aqueles que andam contra a palavra de Deus, que não obedecem à palavra de Deus. O não obedecer te condena. O não obedecer te leva a um caminho sem volta. Eu tirei também aqui, separei aqui outro exemplo. João 8:24. Pois isso eu disse a vocês, vão morrer sem perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. Então a palavra também, ela fala que se você não crer em Jesus como seu Salvador, como mediador, você já está condenado também. Olha só, é bem claro, João 8:24. De fato, morrerão sem perdão dos seus pecados aqueles que não creem quem eu sou, quem sou. E não haverá desculpas. Não haverá desculpas. Em Romanos 1:20 fala: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto eles não têm desculpa nenhuma. Olha só o que a palavra fala. Muitos vão falar: mas eu não... ninguém falou de Deus para mim. Ah, mas tem uma igreja perto da minha casa, ninguém me chamou. Peraí, irmão, você está vendo? Você está vendo o que Deus tem feito. Você está vendo o que está sendo feito. O que Deus tem feito através da vida das pessoas, testemunho. Hoje nós temos rádios, temos televisão, temos pessoas anunciando. Você passa aí no centro da sua cidade, tem um irmão lá com a placa lá: Jesus está voltando, se arrependa, volta para o Senhor. E coisa que isso tudo são sinais para que você venha aceitar a Jesus e venha ser salvo. Porque se você negar, se você recusar isso tudo, não vai ter desculpa naquele grande dia de falar: ah, Deus, eu não ouvi falar. Deus vai chamar você de mentiroso. Você passou tal dia no centro da sua cidade, tinha um fulano lá com a placa lá escrito lá: ó, Jesus está voltando, se arrependa-se.
e você simplesmente ignorou. Então não vai ter desculpa. E Jesus é o único remédio para tirar você do pecado e te levar você à salvação. Um exemplo, Romanos 6, 23. Vamos lá. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha só. O único que vai nos tirar do pecado, o único que vai nos tirar da perdição, nos dar o remédio que nos leva à salvação, é Jesus, porque a palavra fala: o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que nós temos em união com Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos pular, isso aqui já está bem claro, que a palavra de Deus está dizendo, para não ficar muito grande o vídeo. E a palavra fala também que nós não podemos voltar e nem olhar para trás. Porque na palavra de 2 Pedro 2, 20 e 21, vem dizendo: portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que lá no começo, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Olha só o que a palavra fala. Olha só. Só Jesus pode julgar. O juízo já está feito. Quem será condenado? Não haverá desculpa. Jesus, ele é um remédio que nos leva à salvação e nos tira do pecado. Mas ele fala que nós não podemos olhar para trás, porque a palavra fala que seria pior nós não conhecemos a palavra do que nós conhecemos e voltar para trás. A palavra fala que nós somos visto por Deus como um cachorro que come seu próprio vômito, como uma porca que depois de lavada e solta, que fica livre, ela vai voltar lá no brejo lá e rolar na bosta de novo. É desse jeito que nós somos vistos por Deus quando nós somos conhecedores da palavra e olhamos para trás. Oi, meu filho. Então, o que acontece? Se você é conhecedor da palavra e voltar para trás, a palavra fala que a situação vai ser pior do que antes. Sabe por quê? Eu vou tentar te dar uma explicação aqui bem lógica. A partir do momento que você foi habitado pelo Espírito Santo de Deus e você voltou às práticas das imoralidades, toda vez que você fizer algo de errado, você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando com você: isso que você está fazendo é errado, isso que você está fazendo vai te levar ao inferno. E isso vai ficar martelando dentro da tua cabeça, que isso não é certo, que isso é errado, que isso vai te levar para o inferno. E então vai ser pior, porque antes você fazia e você não era cobrado porque você era inocente, porque você não conhecia o que é certo e o que é errado. Mas hoje você conhece o que é certo e o que é errado, então você vai ser cobrado toda vez que você sair do caminho a qual você começou a andar com o Senhor. Então, antes de você entrar, não agora depois desse vídeo, porque agora depois desse vídeo você já está sabendo também, mas antes de você entrar, você pense duas vezes, porque se você entrar é um caminho sem volta. Porque a partir do momento que você é conhecedor da palavra, você tem uma arma contra o inferno, que se chama isso daqui, ó, o conhecimento, que só Deus dá. Porque a inteligência do mundo vem dos livros,
Mas a sabedoria só a Bíblia te dá, só Deus te dá a sabedoria. Então, a partir do momento que você se torna uma pessoa sábia, você não pode olhar para trás. Você não pode olhar para trás. Porque você sabe que o alvo fica na frente, fica reto. O alvo é lá na frente. Então, para que eu vou olhar para trás? Para que eu vou olhar para a direita, para a esquerda? Entendeu mais ou menos? Então, agora nós vamos falar sobre salvação, né? Sobre aqueles que são salvos. A palavra de Deus, ela fala sobre aqueles que conhecem a Deus, que fica em Filipenses 3, 8, 11, que fala assim, olha só: e não somente as coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora. Olha só, eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e me tornar como Ele na sua morte. Com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Então, olha só. Quando nós falamos sobre salvação, aqueles que estão salvos, aqui Paulo fala que ele não é mais salvo pela fé. Paulo não é mais salvo pela fé que ele tem em Cristo Jesus. Que é isso? Salvo, né? Paulo não é salvo mais pela fé, não. Não, aqui Paulo fala o seguinte: eu não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo. Então Paulo ele fala aqui o seguinte, recapitulando, que eu não sou mais aceito por Deus pela minha obediência, mas é pelo que eu acredito. Eu acredito que Jesus, Ele é o salvador da minha vida, é o consumador da minha fé. Então é porque eu acredito que Ele é o único que pode me levar ao céu. E olha só que forte. Tudo que eu quero é conhecer Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tornar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. E Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, vem falando que a salvação também vem pelo acreditar, por crer, que foi onde nós dizemos aqui em cima, em Filipenses, mas continuando aqui em Romanos, que fala, agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos a paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nesta graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Então, entendeu? A nossa salvação, ela não vem somente pela nossa obediência. Porque tem muitas pessoas que são obedientes, mas não acreditam. É necessário você acreditar para você ser salvo. Não é somente obedecer. Também é necessário acreditar. E a salvação também vem através da obra, porque é tudo um conjunto. Você tem que obedecer, você tem que crer, mas também tem que fazer a obra. A palavra de Deus mesmo fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé sem a obra é morta, como a obra sem a fé também é morta.
Então, um exemplo que eu tenho aqui da obra, que a salvação vem através da obra, é de Tiago 2, 24 ao 26, que diz assim: vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por um outro caminho. Deus os aceitou pelo que ela fez. Deus o aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem ação ou sem as ações está morta. Foi o que eu disse. Então, Raabe, ela foi incluída no projeto de salvação a partir do momento que ela realizou uma obra de Deus, fazendo o quê? Ajudando os filhos de Deus a sair de uma situação complicada. Ali Deus se agradou de Raabe e incluiu ela no projeto de salvação, mas só que ela não foi salva ali somente pela sua atitude de fazer a obra em ajudar. Ali ela foi incluída no projeto de salvação. Ali ela teria que acreditar e também que obedecer ali depois que foi aceita. Entendeu? E para finalizar, nós temos que permanecermos fiéis, porque não é somente obedecer, não é somente acreditar e não é somente fazer a obra. Nós temos que permanecer dentro deste conjunto, aonde fala Apocalipse 2:10. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham que morrer, e como prêmio da vitória eu lhes darei a vida. Olha só que forte. Deus fala aqui em Apocalipse. Isso daqui é uma palavra que vem para a igreja. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui na Bíblia aqui. Quer ver, meus irmãos? Para a igreja de Esmirna. Deus, ele fala assim para a igreja de Esmirna: ó, vocês vão sofrer uma grande perseguição, mas só permaneçam fiéis. Mesmo que a morte venha a vocês, permaneçam fiéis, porque aqueles que permanecerem fiéis herdarão a coroa da vida. Por isso existem muitas provas, muitas perseguições no meio do evangelho, da igreja cristã de hoje em dia. Mas Deus, ele quer que nós permanecemos fiéis, que nós não venhamos dar ouvido a essas coisas que vêm nos acontecendo, porque a nossa vitória, o nosso prêmio, o nosso galardão não é aqui na terra, não, é no céu. Então é necessário que nós venhamos permanecermos fiéis. Não é somente acreditar, obedecer e nem fazer a obra. Também diante das dificuldades permanecemos fiéis, sem murmurar. Porque quando o povo de Deus estava atravessando o deserto e começou a murmurar, morreram, pereceram. Tinham visto tudo o que Deus fez no meio deles, viu tudo e murmurou. E perderam a promessa de Deus, que era entrar na terra prometida. E se nós não permanecemos fiéis, nós não vamos herdar a terra prometida, que é o que? A Nova Jerusalém, que foi nos prometido, para que nós venhamos herdar o reino de Deus, que nós venhamos entrar na glória celestial, para que nós venhamos contemplar a face do nosso Deus. Então, meus irmãos, eu quero finalizar esse pequeno estudo. Desculpe um pouco da minha ignorância, mas fique com esta palavra. Se você é um novo convertido, foque em Jesus, que Ele tem o melhor para ti, para tua casa e para tua família. Se você tem dúvida da tua caminhada,
Hoje foi tirada a tua dúvida, que vai ter perseguições, vai ter disse-me-disse, vai ter levante, tudo dentro da igreja que eu tô falando, tudo dentro da igreja. Vai ter isso tudo dentro da igreja, mas Deus fala, permaneça fiéis, mire somente a mim, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você estava ouvindo outros conceitos aí de uma vez salvo, salvo para sempre, depois para fazer o que quiser, aqui ó, a Bíblia já descartou isso tudo. E se você entrou, se faz parte hoje do reino e olhou para trás, perdeu a salvação, acabou. Não sou juiz, Bíblia, palavra de Deus dizendo. Então fica essa palavra, meus irmãos, fica com esse pequeno estudo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua noite, a tua semana. E glória a Deus, Deus é contigo. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Fique com Deus.